Dando continuidade ao passeio virtual histórico pela cidade do Rio de Janeiro, vamos focar hoje a Praça Tiradentes. Quem passa por lá atualmente não pode imaginar a importância que ela teve para a história da nossa cidade. A Praça Tiradentes já foi o berço da vida noturna carioca. Do século XIX até as primeiras décadas do século XX, a Praça Tiradentes era um polo cultural do Rio de Janeiro. Esse jeito carioca de lazer e entretenimento iniciou-se em 1813, quando foi inaugurado o Real Teatro de São João, que atualmente é o Teatro João Caetano, agitando muito a cidade. Essa casa de espetáculo foi construída para atender a corte, pois o Ópera Nova, que ficava no Largo do Paço, lá na Praça 15, era modesto demais para acomodar a nobreza, além de não comportar as pretensões dos artistas vindo com a família real que queriam encenar na nova sede da monarquia portuguesa os grandes musicais apresentados em Lisboa. Antes da construção do teatro, a praça não passava de um grande descampado com muito capim e águas empoçadas, onde pastavam alguns bois e cavalos. As moradias, modestas e mal cuidadas, eram poucas. A melhor construção foi no século XVIII e o prédio abriga hoje o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, o CRAB, que com a chegada de Dom João foi comprada pelo Visconde do Rio Seco para ser sua moradia. A origem da praça foi no século XVII, quando houve um desmembramento do Campo de São Domingos e era conhecida como Rocio Grande. Era ponto de encontro de várias pessoas e pouco tempo depois passou a ser chamada de Campo dos Ciganos, porque tinham muitos ciganos por lá. Ponto de boemia e de meretrício desde o século XIX, só terminando no início do século XXI. Coelho Neto, no seu livro A Conquista, descreve a prostituição na praça. Quando chegaram ao Largo do Rocio, Anselmo fez uma observação sutil. As mulheres, debruçadas às janelas entre as cortinas, algaraviavam. O olhar penetrando dava imediatamente com os leitos muito lisos, muito alvos, ao fundo dos quartos entreabertos e iluminados. Não contentes com a exposição dos corpos, ainda chamavam os transeuntes. A partir de 1747, negros devotos construíram uma igreja em louvor a Nossa Senhora da Lampadosa, em um terreno próximo à praça, que passou então a ser conhecida como Campo da Lampadosa, e teve sua origem em fins do século XVI, quando na ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo, a Virgem Maria apareceu a um italiano que havia sido escravizado por piratas turcos. No Brasil, essa devoção difundiu-se entre os negros cativos do Rio de Janeiro, e em princípio do século XVIII foi erigida uma confraria na cidade, utilizando-se um altar secundário dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com a doação de um terreno, iniciou-se a construção de uma igreja própria e consta que a obra teria sido finalizada poucos anos depois. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, a Tiradentes passou a ser conhecida como Campo do Polé, devido à instalação de um pelourinho no local. Isso porque o príncipe regente Dom João mandou transferir do Largo do Carmo para lá o pelourinho, um poste de pedra encimado pelas armas reais, onde se fazia justiça em nome del rei e que, por essa razão, além de lugar de castigos públicos, era local privilegiado de divulgação de editais, sentenças judiciais, etc. Um ano após a Revolução do Porto, em 1820, Dom João VI e o príncipe Dom Pedro
pressionados por Lisboa, que exigia o imediato retorno da família real, juraram, a contragosto, fidelidade à Constituição portuguesa. O juramento foi na varanda principal do Real Teatro de São João, hoje João Caetano. O ato foi esvaziado e registrado pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, e depois disso a Tiradentes passou a ser chamada de Praça da Constituição. Na década de 1860, havia se instalado na Rua Uruguaiana uma casa de espetáculos chamada Alcazar Lyrique, que trouxe para o Rio a novidade do teatro de vaudeville, estilo que apresentava quadros musicais rápidos e apimentados, que tinha conquistado o público masculino em Paris, que se encantava com as atrizes que mostravam as pernas em cena. Na esquina da Rua Espírito Santo, atual Pedro I, foi inaugurado o Teatro Cassino Franco Brasiliano, atual Carlos Gomes, onde predominavam os espetáculos de café-concerto. Na esquina com a Avenida Passos, ficava o imponente Hotel Le Paris. Em 2014, foi comprado pelos irmãos franceses Jacques e François Dussol. O Hotel Paris, na Praça Tiradentes, construído em 1902, famosíssimo local de mulheres horizontalmente acessíveis, monumento tombado no Centro Histórico do Rio, com a aprovação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, iria se transformar num hotel de luxo. Entretanto, essa é a imagem atual. Mas o principal monumento da praça é a imponente estátua equestre de Dom Pedro I. A solenidade de inauguração foi marcada para 25 de março de 1862, mas devido a um temporal, ela foi transferida para o dia 30. Destaca a figura de Dom Pedro I, vestido com o uniforme de general, segurando com a mão esquerda as rédeas e com o braço direito levantado. Dom Pedro acena com o documento da independência do Brasil. O monumento mede 15,7 metros de altura, sendo 3,30 de base de cantaria, 6,40 metros da coluna, onde estão os conjuntos alegóricos, e mais 6 metros da estátua equestre. Um projeto de João Maximiano Mafra, executado pelo escultor francês Louis Rocher, a mando do imperador Dom Pedro II. Nas faces laterais, abaixo do monumento de Dom Pedro, encontram-se as armas de Bragança em bronze, vigiadas por 2 dragões de ouro. E na moldura, representada no pedestal, estão nomeadas as 20 províncias do Brasil da época, com uma coroa sobre cada uma. Já na parte superior da frente principal estão as armas do Império e a seguinte inscrição: a Dom Pedro I, gratidão dos brasileiros. A estátua tem em seu pedestal 4 esculturas indígenas em bronze com animais e motivos decorativos que simbolizam os 4 maiores rios brasileiros. São eles: Rio Amazonas, simbolizado por uma índia com uma criança nas costas e um índio com os pés sobre o jacaré, além de uma arara. Rio Paraná, representado por um índio segurando uma flecha e uma índia tocando maracá, próximos de uma anta, um tatu e 2 grandes aves. Rio São Francisco, é representado por um índio sentado perto de um tamanduá-bandeira e uma capivara. Rio Madeira, aparece na figura de um índio com arco e flecha em atitude de disparar, próximo a uma tartaruga e uma ave e um peixe. Na grade, que só foi instalada em 1865 e que cerca o monumento,
Vê-se círculos que representam alternadamente a coroa imperial e a legenda Pedro I. Cada quina possui uma coluna artisticamente jornada que sustenta um lampião a gás encimado por uma coroa, e nas colunas estão gravadas em placas de bronze algumas datas importantes. 2 de outubro de 1798, nascimento de Dom Pedro I. 6 de novembro de 1817, primeiro casamento de Dom Pedro I. 17 de outubro de 1829, segundo casamento de Dom Pedro I. 9 de janeiro de 1822, dia do fico, quando Dom Pedro I desobedeceu às ordens de Lisboa e disse que permaneceria no Brasil. 13 de maio de 1822, quando Dom Pedro I aceitou o título de defensor do Brasil. 12 de outubro de 1822, aclamação de Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil. 1º de dezembro de 1822, sagração e coroação de Dom Pedro I. 25 de março de 1824, juramento da primeira Constituição do Império. A pavimentação entre o gradil e o monumento é em mármore com um desenho octogonal. Todas essas mudanças de nomes ao longo dos séculos foram acompanhadas por reformas que foram modelando a Praça Tiradentes como conhecemos atualmente. Além da estátua de Dom Pedro, a praça tem mais 4 estátuas que representam a justiça, a liberdade, a união, e a fidelidade. O atual nome foi escolhido em 1890, 2 anos antes do centenário da morte de Tiradentes, morte que aconteceu perto da praça, na esquina da rua Senhor dos Passos com a Avenida Passos. A praça ficou conhecida também por ser o ponto sem rés dos bondes que faziam retorno para o bairro da Muda. Próximo a Tiradentes estão os teatros Carlos Gomes, Teatro João Caetano, além do Real Gabinete Português de Leitura. O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, o Bar Luiz, a sapataria Tic Tac, que criou fama na época do pós-Segunda Guerra Mundial por se especializar em cravejar taxinhas de ferro nas extremidades do solado dos calçados, e por esse motivo tinha o nome de Tic Tac, e outros já não mais existentes, como a Camisaria Progresso, a Gafieira Estudantina, entre tantos.
Em fins de 2011, o restaurante Filé Carioca, localizado nos arredores da praça, explodiu, matando 3 pessoas e ferindo 17, causando grande repercussão na mídia e comoção nacional. Embora tenha problemas de segurança e de conservação, como boa parte do centro da cidade, a Praça Tiradentes segue firme, exaltando a história do Rio de Janeiro e do Brasil.